1960, quando é criada a UFSM, já constava do seu planejamento uma rádio e a TV universitária, constava também cinema, mas especialmente a rádio e TV, no livro, né? O UFSM, a nova universidade, e diz o seguinte: a rádio deverá atuar com programas culturais, visando a divulgação da música, de conferências, aulas de línguas e até mesmo alfabetização. E a TV, já funcionando em circuito fechado desde 58, pioneira na América do Sul, deverá ir brevemente ao ar com programas educativos e culturais, abrangendo todos os ramos e graus da cultura. Na qualidade de reitor da Universidade Federal de Santa Maria, é com imensa satisfação que declaro instalada a rádio da universidade. Tanto o Abelim quanto eu já vínhamos de rádio há muitos anos e nós conhecíamos diversos locutores aqui que tinham o perfil que a gente estava querendo para a Rádio Universidade. Vocês tinham essa liberdade de convidar? Podia convidar, na época não tinha problema, a Universidade contratava. O nosso som era muito bom desde que nasceu. O nosso equipamento da fundação da rádio era bom, era moderno, em relação às outras, claro, quem nascia melhor. E nós tocávamos música popular brasileira da melhor qualidade. Aquilo era uma seleção rigorosa. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, um ícone da comunicação de Santa Maria chama-se Antônio Abelim, com quem eu convivi na Rádio Universidade. Ele era diretor na primeira passagem que eu estive como locutor, e também convivia com ele na televisão em Membuí, na Rádio Membuí. E outros mais que foram marcantes na minha vida, até como exemplos, tipo Quintino Oliveira, Luiz Fernando Vinadé, e outros mais que eu admirava, né, porque eu estava iniciando na comunicação, e eles já eram os doutores da comunicação de Santa Maria. A primeira antena da emissora, que era a transmissão por linha física, era em Boca do Monte. Em Boca do Monte, lá na propriedade do Dr. Domingos Crossetti. Então lá foi construída uma casinha, a torre ficava lá, e né, o Baldiceira não estava ainda conosco, era o Dr. Wilson Aita, que ajudou nessa... Toda a parte de engenharia. Da engenharia. De comunicação. Wilson Aita. Depois o Fábio Baldiceira se integrou, e aí passou a ser ele o chefe do setor técnico. Era muito complicado, porque a linha era precária e a rádio volta e meia ficava fora do ar, e inclusive às vezes nos roubavam a linha, roubavam. Comecei a desenvolver o trabalho de locução na Rádio Universidade em 71. Em abril de 71. Me envolvi nessa programação. O diretor da programação naquela época era o Paulo Carugiuliani. E nós tínhamos o nosso grande chefe, era o professor Antônio Abelim, naquela oportunidade. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho junto à rádio, na programação. E foi quando daí nós começamos um programa chamado Operação Oswaldo Aranha, eu como acadêmico e ainda como aluno, isso já no ano de 72. Era único, não tinha tudo isso que tem hoje, né? Essa tecnologia, tudo isso. Mas então o rádio era realmente no auge. E aí eu fui para lá com esse propósito e fiz o Era Uma Vez, que ficou até eu sair de lá. Sim, a televisão era o mínimo, principalmente no interior. No interior, cidadezinhas perto, tudo aí, tinha correspondência que vinham dessas crianças, inclusive que as mães prometiam não ouvir o Era Uma Vez se aprontassem alguma coisa. Então, eles faziam tudo direitinho, porque seria uma forma de castigo não ouvir o programa aos domingos, né? E a gente pensando hoje em dia, né, realmente para eles foi uma coisa muito importante, até hoje. Quando eu participo de algum programa, alguma atividade, alguma emissora, outra emissora, um dia desse teve um que ligou para lá, para o programa que eu estava participando. Eu tenho atividades na paróquia, eu tenho atividade em clube, na associação, então estou sempre andando, porque o rádio eu não consigo me afastar. E aí ele ligou para lá, disse, com prazer, emocionado que estava me ouvindo. O Antes que a Natureza Morra foi um programa de educação ecológica que eu imaginei fazer
Foi uma loucura na época. Ele foi ao ar a primeira vez no dia 7 de agosto de 1977. Vocês imaginem, 1977. Na época, significava falar mal das multinacionais, significava falar mal contra a centralização do poder, contra a centralização do capital, significava ser acusado de subversivo, significava falar mal contra o poder. Eu não podia falar nas rádios comerciais, porque significava ofender os anunciantes. Então, o único furo que me sobrava era arrumar um espaço numa rádio como a universidade. Bem, desses 50 anos, o ano que vem eu completo 40 se contar o tempo de aluno bolsista, como locutor bolsista, e do quadro efetivo. Porque eu entrei na Rádio Universidade em setembro de 79 como aluno bolsista na locução e em 81 no quadro efetivo de locutores naquele tempo, né? Aí para produção e apresentação de programas. Então, setembro do ano que vem, 2019, fecho 40 anos contando nessas duas situações, né? A Rádio Universidade, ela sempre teve a preocupação de trabalhar com cultura e educação mais, né? Evidente que tem jornalismo hoje bastante trabalhado em profusão, mas sempre o lado da educação e da cultura predominou desde o tempo da criação da emissora no projeto do Mariano da Rocha, né? Então esse lado cultural e educativo, ele tem um vigor muito forte na nossa programação. Quando eu entrei na rádio, a rádio não tinha nenhum programa jornalístico na época. E eu já vinha desde 1980 trabalhando na Rádio Membuí, uma rádio particular, totalmente diferente, né? Eu senti realmente, dá para sentir uma diferença assim, muito grande de uma rádio particular de uma rádio federal, como era a Rádio Universidade naquela época. Aí, imediatamente, em março, foi a primeira segunda de março de 1990, eu coloquei no ar o Redação Aberta, que continua até hoje. São 27, 28 anos de Redação Aberta. Então, foi dessa maneira que eu vim para a Rádio Universidade, em 1989, através do concurso de ascensão funcional, quando eu trabalhava no departamento de Biologia. Bom, esse ano estamos fechando 36 anos na instituição e também na Rádio Universidade. Eu entrei em 82, setembro de 1982. Passamos por toda a transformação analógico-digital, né, onde, em relação a analógicos, as pessoas podem estar vendo alguma coisa atrás de mim, aquilo aí chama-se gravador de rolo. Se utilizava fitas rolo de 1/4 de polegada em canais estéreo e também mono, porque a gente ainda tinha que gravar, era o final da censura e a gente, no Brasil, e a gente tinha que gravar toda a programação, porque poderia ser pedido. Comecei a trabalhar em rádio no início da década de 70 e nunca mais parei. Então, aqui pela Rádio Universidade, eu tenho 2/3 da minha vida dedicada, né, aqui à rádio, e já acabei formando uma família, né? Então eu tenho em torno de 36 anos aqui de rádio, né? E graças a Deus, assim, já poderia ter me aposentado, não me aposentei porque não me sinto ainda encorajado em me aposentar, porque é difícil a gente largar uma segunda família, assim. A Rádio Universidade é uma emissora pública, sem fins lucrativos, foi criada para ser o veículo oficial da nossa universidade, divulgando a ciência, a cultura, a extensão, e continua com essa trajetória voltada para o ensino e para a divulgação do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, quando eu escuto o discurso de abertura da nossa emissora, do professor Mariano da Rocha, eu sempre me emociono, porque eu acho que a gente conseguiu cumprir
o que ele nos aconselhou, nos determinou, né, quando da fundação da nossa emissora. Caberá, pois, à universidade, através do seu serviço de radiodifusão hoje inaugurado, educar para o bem comum, levando nossa universidade a todos os lares, alfabetizando, instruindo, propagando a cultura como um poderoso elemento, a fim de que no Brasil sejamos capazes de vencer a grande crise que assola o mundo nos dias atuais. É impressionante, quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente estuda, mais vê esse pioneirismo, né, da nossa universidade em várias frentes, inclusive com a questão da rádio, né, o pioneirismo da nossa rádio. Em termos de educação, é a rádio mais democrática de Santa Maria. Tem pessoas que não têm canal em nenhuma outra emissora exatamente pelas questões comerciais, questões políticas das emissoras. Eles não têm canal, mas eles têm canal aqui. Então eles vêm e nos procuram e exatamente por ser uma empresa pública, nós temos o dever de ajudar essas pessoas. Nós temos que abrir o canal para essas pessoas porque nós somos a voz dessas pessoas que não têm outros, que deviam ter. Mas não tem porque hoje a imprensa tem a liberdade da imprensa do dono da imprensa. Então nós temos a liberdade de imprensa, inclusive falando até da própria instituição, quando acontecem os problemas aqui, de certa forma a gente leva isso aí, né, para o ar, coisa que outra emissão não tem. Então essa grande vantagem que é uma rádio extremamente democrática e acima de tudo preocupada com a evolução cultural e a evolução do bom gosto das pessoas. Porque nós fizemos isso, a gente não regride. Porque as pessoas dizem, é preconceito com música, não é questão de preconceito, é questão de evolução. A rádio crescendo, avançando em meio a algumas dificuldades, mas superando os obstáculos. Então eu vejo a Rádio Universidade como uma emissora importante no contexto de Santa Maria, uma emissora educativa que trabalha dentro das suas possibilidades a informação, o entretenimento e a formação da opinião pública, e isso é gratificante. Tem uma equipe de profissionais antes do meu ingresso e durante esse período todo, de profissionais competentes, sérios, que fazem um trabalho muito importante, sobretudo de valorização da universidade, da cultura, e eu acho que aí reside, né, o principal feito. Nós somos um serviço de extensão também, porque colocamos o ensino, a pesquisa e a extensão a serviço da comunidade. O que produz e o que faz a instituição, nós colocamos para essa comunidade, né? Porque a comunidade, ela para ter uso mais intenso da estrutura da universidade, ela tem que saber o que a instituição faz e produz. E nós temos essa missão, essa função de levar para a comunidade o que a instituição produz e faz. A Rádio Universidade fez parte de muitos caminhos dos alunos ali do curso de comunicação social da universidade, da comunidade, dos colaboradores. A gente sente que as pessoas têm muito carinho pela nossa emissora. E os 50 anos eles têm que ser celebrados, eles têm que ser contados com esse entusiasmo, né, que a gente tem aqui dentro da emissora. Esta é a função da rádio, da TV, do jornal, enfim, essa troca de informações, né? A comunicação entre nós e a sociedade entre nós. A rádio está cumprindo a sua meta, a sua determinação, aquilo que ela foi colocada. Isso eu acho super importante, essa troca de informações, e para mim é um motivo de muita alegria. E principalmente agora com a Rádio Uni-FM, né? Que veio fechar esse ciclo de comunicação que está na nossa universidade. Eu acredito para Santa Maria, para a região e para o Brasil, mostrar a importância de utilizar, né, a mídia para educar, também para utilizar para a cultura, para fomentar debates,
para uma questão crítica também, para essa questão educativa. Eu acho que 50 anos, né, é um tempo, né? E eu acho que a rádio tem muito a mostrar com isso, a mostrar uma questão também de legitimidade da rádio, de se colocar no lugar, de ser visibilizada, de poder enxergar realmente quão importante é o trabalho, esse trabalho que a rádio tem feito. O meu companheiro Antônio Abelim está completamente sem condições de vir aqui, porque está muito doente. Sim. O Wilson Aita já partiu. Quer dizer, daquele trio ali, o único que ainda tem condições de chegar aqui sou eu, fico satisfeito. E quero fazer uma homenagem a eles que não estão aqui, em memória do Wilson, do próprio doutor Mariano, que além de reitor, ele foi meu amigo. Claro. O doutor Mariano acabou sendo meu amigo. Parceiro, né? Ele botava a mão no meu ombro, meu filho, e me mandou para várias missões por aí. E uma pessoa que eu sempre prezei demais. Então quero deixar uma mensagem para toda essa turma e, sobretudo, para todos os que nos sucederam aqui na Rádio Universidade com maestria e que têm conduzido a nossa emissora aqui de forma a satisfazer a todo e qualquer fundador que eventualmente apareça. Porque é ruim quando a gente cria uma coisa e depois ela degringola. Aqui não. Aqui ela progrediu, hoje está aí com a AM, FM, está uma maravilha. Muito obrigado mais uma vez.